Bom domingo, minha igreja, que bom estarmos aqui mais uma vez conectados pelos nossos celulares, sim, mas principalmente pelo Espírito Santo de Deus, fazendo todo esforço, toda a luta para podermos manter a nossa igreja unida e marchando rumo à vontade do Senhor. Essa quarentena, de fato, tem mudado muito as nossas vidas, ela tem nos feito ter que nos adaptar a várias novas circunstâncias. E essas adaptações, elas precisam também ser feitas na vida da nossa igreja. E eu queria meditar um pouquinho sobre isso nesse domingo, no dia de hoje, para que pensemos o que precisamos fazer para manter-nos unidos, firmes e marchando rumo à vontade do Senhor. Eu quero falar sobre juntos, apesar de distantes. Para isso, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. Atos 2, de 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Juntos, apesar da distância. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, fala da igreja primitiva, de todo o esforço que ela fazia, pois estava construindo a fé cristã. Naquela época eles não tinham templo, não tinham bíblias escritas e também estavam sob pressão de uma perseguição. Apesar de tudo isso, eles construíram a igreja de Jesus, avançaram e multiplicaram o evangelho por todo mundo da época e fizeram diferença no seu tempo. E eles conseguiram fazer isso, apesar de todas as dificuldades que eles enfrentaram, né? E nós também estamos num momento que temos enfrentado diversas dificuldades. Dificuldade de nos reunir, também não temos o nosso tempo, né? Não temos mais aquela estrutura de culto que possamos abrir nossas Bíblias, cantar os nossos louvores, fazer as nossas orações juntos, né? Isso com certeza tem nos prejudicado. Eles, a igreja primitiva, precisou adaptar-se àquelas circunstâncias novas para construir a sua fé. Nós também precisamos nos adaptar a esses novos tempos de quarentena para poder manter viva e fortalecida a nossa fé. Eles buscavam a direção dos apóstolos e os seus ensinos, e a partir disso, multiplicaram a mensagem do Evangelho. Nós precisamos também passar por esse período de prova, novamente buscando na palavra de Deus, na orientação do seu pastor e em todos os meios que temos para continuar firmes, avançando, pregando o Evangelho e nos alimentando espiritualmente. Hoje, podemos utilizar a tecnologia para nos ajudar, né? É preciso utilizar as meditações que temos apresentado, as mensagens que temos postado e outras estratégias que em breve estaremos compartilhando com os irmãos para buscar o nosso crescimento e o nosso alimento espiritual. Sem esse esforço, assim como a igreja primitiva precisou implementar um grande esforço para manter-se unida, também precisamos implementar esse esforço hoje para nos mantermos unidos, para nos mantermos firmes, para poder nos dedicar ao nosso crescimento espiritual, ao nosso alimento espiritual, para podermos passar por esse momento mais fortes e não desanimarmos a nossa fé. Outra coisa muito relevante que a igreja primitiva passou foi o esforço que ela precisou empreender para se manter unida. Porque como não tinham como se reunir como um todo, e às vezes em muitas cidades, em muitos lugares, de forma clandestina, eles precisavam manter viva a fé, a união e a sua vontade de servir ao Senhor, sendo expressa dentro de seus lares. Da mesma forma, meus irmãos, podemos fazer isso
no nosso tempo de hoje. Precisamos utilizar os nossos lares, assim como eles de casa em casa pregavam, multiplicavam o Evangelho, multiplicavam as orações, multiplicavam a comunhão. Nós também precisamos utilizar hoje os nossos lares e, aliado a isso, a tecnologia, para multiplicarmos a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso crescimento e a nossa união, né? Os nossos grupos de WhatsApp estão servindo e servirão para nos manter informados daquilo que precisamos fazer, né? O pastor vai estar em breve utilizando outras ferramentas e tentando orientar os irmãos como utilizarem elas, para que possamos fazer reuniões de oração em grupo, conferências, até quem sabe tentar celebrar a ceia em nossas próprias casas, mas no mesmo tempo unidos sob a direção do pastor. Isso, acredito, poderemos utilizar como ferramentas para passar esse período. É preciso que você participe das convocações da sua igreja, que você participe de todo o esforço que temos implementado para manter a nossa igreja unida, firme e fortalecida no Senhor. Não deixe de procurar manter viva a comunhão da sua igreja no nome de Jesus. É também, meus irmãos, importante entendermos que precisamos continuar fazendo a coisa mais importante na vida de uma igreja, que é pregar o Evangelho. Precisamos, em nossos cultos nos lares, pregar o Evangelho aos nossos entes queridos, aqueles que estiverem na nossa casa nesse momento. Nós não podemos sair de casa, então eles também não. Então é preciso, meus irmãos, que preguemos o Evangelho de forma incansável e amorosa aos nossos entes queridos. Vale ressaltar que, principalmente quando estamos falando de pregar dentro de casa, viver é muito importante. Não podemos apenas pregar, precisamos viver e amar as pessoas que estão ao nosso redor, para que assim o Espírito Santo de Deus impacte essas vidas, não apenas por aquilo que viermos a falar, mas pelo nosso testemunho e pela nossa forma de nos comportar diante dessa crise, com esperança, com fé e com amor. Utilize, meus irmãos, todos os esforços que forem necessários para manter viva a sua fé, para buscar o seu crescimento espiritual, para manter a comunhão da igreja e para pregar o Evangelho de Jesus. É fundamental que você, na sua casa, separe tempos para meditar, ler a palavra, orar. É preciso que você aceite as convocações da sua igreja para contribuir, para se dedicar à oração. Em breve nós estaremos convocando os irmãos para reuniões de oração ao mesmo tempo. Aceite o desafio, participe, se coloque à disposição de Deus e continue fazendo a obra de Deus. Deus nos permite passar por esse período para o nosso crescimento. Nós não podemos permitir que essa quarentena seja um instrumento do inimigo para nos destruir ou para nos esmorecer. Precisamos aproveitar essa oportunidade para buscarmos mais a Deus, para lermos mais da palavra de Deus, para pregarmos mais do Evangelho e para vivermos uma comunhão genuína de todas as formas possíveis. Portanto, se una, se engaje nesse esforço para manter a nossa igreja fortalecida, para manter a sua fé fortalecida, porque o Senhor tem um projeto de Deus para a nossa igreja. Eu tenho certeza que, se permanecermos firmes e fiéis, passaremos por esse período ainda mais fortes. Tenho certeza que toda essa crise não tem poder para destruir o crescimento do Evangelho em nossa nação, em nome de Jesus. Tenho certeza que essa quarentena não tem poder para nos esfriar espiritualmente. Portanto, fique firme, busque a Deus, creia que o Senhor o protege, creia que você não está só, não tem por que se entregar ao medo, não tem por que se entregar à ansiedade. Confie no Senhor e creia que Ele é contigo e nós passaremos por esse vale juntos e chegaremos a pastos verdejantes e o nosso cálice vai transbordar em nome de Jesus. Agora eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, abençoa a nossa igreja
e nos guarda nesse período de quarentena. Não permita, ó Deus, que a nossa fé se esmoreça, se esfrie, mas ajude-nos, ó Deus, a buscarmos a Ti ainda mais. Repreende todo desânimo, toda ansiedade, toda falta de força em nome de Jesus e derrama sobre o Teu povo a Tua bênção, o Teu cuidado e o Teu mover. Ajuda-nos, ó Deus, a procurar a nossa comunhão e a estar unidos como igreja para pregarmos o Evangelho, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e a direção do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você.